E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente veio trazer um unboxing e primeiras impressões de um novo projetor que é o Emotin H1. Esse projetor que está aqui, primeiro modelo da marca, e ele chamou bastante a nossa atenção porque ele é um projetor até que acessível, Full HD nativo, tem bateria interna, tem sistema operacional e tem algumas conectividades que a gente não costuma nem ver em projetores importados que são bem mais caros, como por exemplo entrada de cabo de rede, em cabo de internet, e também tem saída de som óptico para você ligar um aparelho de som, um som de bar, algum home theater nesse projetor, que são conexões que, como eu falei, a gente não costuma ver nesses modelos de projetores. Então estou bem ansioso para a gente tirar ele da caixa, dar uma olhadinha no design dele, principais conexões, e ainda nesse vídeo também dar uma ligadinha no projetor para a gente já ter algumas primeiras impressões sobre a qualidade de imagem, som e algumas coisas que a gente já observar nesse projetor. Aqui na caixa a gente não tem muitas informações, basicamente a gente tem o nome da marca, e aqui na parte de baixo a gente tem algumas conexões que esse projetor já traz, além da questão do brilho, que tem 250 ancilumens. Então vamos tirar ele da caixa para dar uma olhadinha melhor no projetor. Então já tiramos aqui o projetor da caixa, a gente consegue dar uma olhada melhor nele. Como vocês conseguem ver, ele tem um visual bem único comparado aos outros projetores que a gente já testou. A gente tem uma alça aqui que imita couro para a gente poder carregar ele com facilidade. Lembrando que ele é um projetor com bateria interna, então ele foi pensado realmente para você poder carregar, levar ao ar livre, por exemplo, em algum acampamento à noite, que seria bem legal, porque a gente consegue assistir, segundo as especificações, até 4 horas de filmes com a bateria interna dele. Além disso, ele tem conexão do tipo Type-C, então dá a entender que talvez a gente consiga usar ele até com uma bateria externa para conseguir mais horas de uso, que seria um ponto bem interessante. É claro que a gente teria que testar isso. Falando um pouquinho do design, vocês já conseguem ver ele. Ele tem uma mistura meio retrô, meio moderno, algo um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver em projetores. Ó, por exemplo, aqui nos botões, ó, me chamou bastante atenção. Ó, aqui também o jeito de ligar o projetor, só vou mostrar mais de perto aqui, ó. A gente teria que girar aqui, ó, para ligar o projetor. É bem diferente do que a gente está acostumado, ó. Para desligar a gente teria que voltar aqui, ó, e desligar. Na verdade me lembra bastante esses botões, um toca-fita que o meu avô tinha, uma coisa bem antiga mesmo. E aqui a gente tem esse visual também, ó, aqui também tem esse acabamento em dourado aqui no ajuste de foco, ó, que é um pouco diferente também do que a gente está acostumado, ó, porque não é aquele deslizar suave, ó, a gente sente que ele está girando aqui dentro, então ele traz um pouco desse ar. Além disso, aqui na parte de trás a gente consegue ver as conexões do projetor, ó, a gente consegue ver que tem bastante conexões, inclusive algumas conexões que não são tão comuns, como por exemplo o cabo óptico aqui para você conectar um aparelho de som, como um som de bar, um home theater ou algum outro dispositivo. Normalmente isso não é tão comum, inclusive eu tenho um projetor em casa, eu tive que pagar um valor bem maior para ter uma saída de som digital, e aqui a gente já tem um projetor bem mais acessível que já traz esse tipo de conexão, então acho bem interessante. Além disso, tem algumas outras coisas que vale comentar, por exemplo, ele tem um som estéreo que sai das duas laterais, o que é algo interessante também. Aqui na parte de baixo ele tem aquele suporte mais padrão para a gente conseguir colocar ele em cima de um tripé, se a gente quiser, ou num suporte de teto, então também facilita bastante no nosso dia a dia, caso você queira instalar. E aqui na parte da frente ele tem a saída do ar quente, então a gente tem aqui essa parte na parte frontal e aqui na parte de trás também, que é para o sistema de resfriamento do projetor. Aqui no controle remoto a gente consegue dar uma olhadinha melhor, ó, só vou aproximar para vocês. A gente tem um controle que parece bem prático, ele tem os principais botões de navegações, as setinhas, volume mais, volume menos. Então a princípio um controle remoto bem prático para a gente navegar, lembrando que esse projetor aqui tem um sistema operacional para a gente acessar aplicativos diretamente pelo projetor sem precisar conectar nenhum dispositivo externo. Então é sempre bom a gente ter um controle remoto como esse que seja bem prático de a gente navegar. Outra coisa aqui, ó, esse modelo que a gente recebeu aqui, ele veio com uma fonte
e esse modelo veio com uma fonte no modelo americano, então a gente vai precisar de algum tipo de adaptador, mas como a entrada é tipo C, se você tiver algum carregador de celular que seja exatamente da mesma voltagem, por exemplo, a gente também conseguiria usar nesse projetor, né? Só teria que ver certinho se é a mesma voltagem e ligar aqui, porque como eu falei, a conexão já é do tipo C. Outra coisa que eu já percebi aqui, a gente tem um botão aqui, ó, para o Bluetooth, para conectar aqui na parte superior do projetor, também é uma coisa que eu nunca tinha visto em outros modelos de projetor. Normalmente a gente vai lá no sistema operacional para fazer as configurações do Bluetooth, e aqui a gente tem num projetor um botão exclusivo para esse tipo de conexão. Então agora a gente já conseguiu dar uma olhadinha no visual desse projetor, como vocês conseguiram ver, é um visual bem diferente, mas vamos agora ligar o projetor, que eu sei que vocês devem estar bem ansiosos para ver a qualidade de imagem desse projetor. Então a gente vai passar algumas primeiras imagens, e se a gente observar alguma coisa importante, né, alguma característica do projetor, a gente comenta para vocês já nesse vídeo. Então agora vocês já conseguem ver as primeiras imagens do projetor H1 em funcionamento. Eu já testei ele durante algumas horas, inclusive até liguei rapidamente no lado de outros projetores para ter uma ideia em relação à qualidade de imagem, qualidade de som, e também com essas imagens que a gente está passando para vocês, vocês também conseguem tirar algumas próprias conclusões, né, do que vocês estão achando da qualidade desse projetor. Durante os meus testes eu já percebi algumas coisas que eu acho legal comentar para vocês, algumas coisas bem positivas, outras nem tanto. Então eu acho que é interessante a gente já passar para vocês as nossas impressões, né? Principalmente para você que está interessado em comprar esse projetor. Falando um pouco da qualidade de imagem, das cores, a princípio eu gostei bastante, né? Minhas impressões iniciais são bem positivas, e uma coisa que me chamou bastante atenção é que o preto dele consegue ser bem preto, então em algumas cenas escuras a gente consegue perceber o contraste do projetor, que ele consegue sim entregar um contraste melhor, justamente por ele conseguir entregar um preto que é mais preto pra gente. De forma geral, gostei bastante das cores também que o projetor consegue nos entregar. A única coisa que eu percebi é que talvez falte um pouquinho de brilho pro projetor. Se ele tivesse um brilho que fosse um pouco mais forte, talvez a gente conseguiria ter um destaque maior em algumas cenas. Sobre o foco, o projetor de forma geral consegue um foco que é ok, ele consegue um foco muito bom ali nas partes centrais, porém nas laterais, ali na parte de cima, né, nas bordas da imagem, ele acaba desfocando um pouco. Ele também tem Keystone, que permite a gente ajustar certinho o ângulo que a imagem está sendo projetada, para ficar certinho a imagem na sua parede. Inclusive ele tem o Keystone automático, né, dependendo de como você posiciona o projetor, ele vai automaticamente ajustando, ou se você preferir, ele também tem um ajuste de 4 pontos, né, para você ajustar certinho de acordo com o seu gosto, de acordo com a tela que você tem para ajustar, né, diminuindo e aumentando a imagem nos 4 pontos da tela. Sobre o som do projetor, eu acredito que seja outro destaque desse modelo. Como eu comentei ali no começo da unboxing, ele tem um som estéreo, porque o som sai pelas duas laterais, e de uma forma geral eu gostei bastante do som. Ele tem um som alto e ele tem um som que não distorce mesmo nos volumes mais altos. Então, comparado com outros projetores que eu já testei desse tamanho, que são projetores um pouco mais compactos, ele se destacou bastante por conseguir sim entregar um bom som. A minha sensação é que ele não é tão alto como alguns outros projetores bem maiores, mas na sua categoria, né, na sua faixa de preço, ele tem um som que realmente me surpreendeu, que eu gostei bastante. Uma coisa que vale comentar é que ele também tem saída para cabo óptico, uma coisa que é bem rara em projetores, principalmente nessa faixa de preço. É o primeiro projetor que a gente testa, se eu não me engano, que tem esse tipo de conexão. Então você conseguiria conectar o seu projetor numa soundbar, numa caixa de som externa, num home theater, criando uma imersão ainda maior quando você estivesse assistindo um filme, alguma série ou até jogando com o projetor. Então é um ponto extremamente positivo já vim com esse tipo de conectividade. Outra coisa legal que o projetor também já traz é bateria interna, então se você estiver assistindo a um filme num ambiente externo, ou até mesmo se acabar a luz da sua casa, você consegue continuar assistindo o conteúdo, né? Ou então quer acampar, por exemplo, dá para levar o projetor, e isso é bem interessante. Um único ponto que vale comentar é que eu percebi que quando a gente tira o projetor da tomada e utiliza a bateria interna, ele acaba reduzindo um pouco o brilho da imagem. E a gente, mesmo tentando aumentar ali nas configurações de imagem, eu pelo menos não consegui, ou então a imagem não fica muito boa. Então, de forma geral, sim, ele vai conseguir entregar uma imagem com mais qualidade quando estiver conectado na energia, se comparado com a qualidade de imagem que ele nos entrega na bateria. Eu não cheguei a testar quantas horas o projetor consegue nos entregar de bateria, mas pelas informações da fabricante eu acredito que ele duraria pelo menos para você assistir um filme inteiro ou alguns episódios da sua série.
Sobre o sistema operacional do projetor, ele já vem com o sistema Android, então a gente consegue assistir aplicativos como YouTube, Netflix diretamente do projetor. Uma coisa em relação a isso que eu percebi é que o sistema funciona bem, é um sistema bem rápido. A única coisa é que parece que quando a gente conecta um dispositivo externo, como por exemplo um videogame ou um Chromecast, um Fire TV da Amazon, a imagem que ele consegue nos entregar num aplicativo como o YouTube, por exemplo, é maior se comparado à imagem original do próprio aplicativo do YouTube que vem instalado no projetor. Inclusive essas imagens que eu estou passando para vocês é através do YouTube de um Fire TV que eu tenho aqui. Inclusive eu percebi que a gente só consegue fazer esse tipo de ajuste aqui, ó, que é ajustar a qualidade de imagem do projetor, ajustar brilho, contraste, saturação através do HDMI. Quando a gente está no sistema próprio do projetor, a gente não consegue, durante a execução do vídeo, por exemplo, o vídeo está passando agora, eu não consigo clicar num botão para fazer esses ajustes. E quando eu estou no HDMI, eu posso clicar num botão que tem no próprio controle remoto do projetor, que eu entro diretamente nesse menu aqui, que permite ajustar certinho a imagem de acordo com o meu gosto pessoal. Uma coisa que eu acho importante já passar para vocês nesse vídeo de unboxing, primeiras impressões, que me incomodou um pouco nesse projetor, na verdade foi o que mais me incomodou nele, foi a questão do controle remoto, porque como eu tinha mostrado para vocês lá na unboxing, é um controle remoto a princípio bem eficiente, tem os principais comandos para a gente conseguir fazer a navegação no sistema, só que eu percebi que o infravermelho, para ele funcionar, você tem que apontar bem exatamente para onde está o receptor no projetor, então você tem que apontar o controle remoto bem certinho ali para um local específico do projetor para ele funcionar corretamente, né? Então, por exemplo, se você está atrás do projetor, o projetor está um pouco mais na sua frente, eu pelo menos não consegui fazer os comandos ali corretamente. O ideal, o que eu achei mais fácil para conseguir acertar o receptor, era sempre ir na frente do projetor. Para conseguir dar os comandos efetivamente, eu sempre tinha que apontar o controle remoto para a parte frontal do projetor e ter um local bem específico ali para os comandos funcionarem bem. Então foi o que mais me incomodou no projetor. Antes de eu continuar falando sobre esse projetor, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se você está gostando desse tipo de conteúdo, porque se tiver bastante like a gente sabe que vocês estão gostando de vídeo de projetores. Também a gente pode tentar trazer mais vídeos desse modelo e de outros modelos de projetores, então seu like, seu comentário aqui embaixo é muito importante para a gente trazer com mais rapidez esse tipo de conteúdo para o canal. Então, de forma geral, né, passando algumas conclusões, eu gostei bastante do projetor, ele é bem acabado, tem um design que chama bastante atenção, né? Tem aquele design meio retrô, meio moderno, que eu gostei bastante. As imagens que o projetor consegue nos entregar são de boa qualidade, o nível de preto é muito bom, então em cenas escuras a gente consegue ver com maior qualidade. Até passei para vocês durante o vídeo algumas imagens lá de outro projetor, né, que é um projetor muito bom da Blitzwolf, que é uma marca concorrente, e a gente consegue perceber que o nível de preto nesse projetor aqui, que é o H1, é bem superior. Então, de forma geral, a imagem do projetor me agradou bastante. O som, principalmente pensando no tamanho do projetor, que é um projetor mais compacto, me surpreendeu bastante, eu não estava esperando tanto, então é um som estéreo, de boa qualidade e que não distorce nos volumes mais altos. Além disso, ele já traz algumas conectividades que outros projetores não trazem, como por exemplo ali a saída de cabo óptico para você conectar algum aparelho de som externo. Tem sistema operacional Android no projetor, então se você não tiver nenhum dispositivo para conectar através do HDMI, você pode utilizar o próprio sistema do projetor, mesmo que a qualidade não fique tão boa como comparado quando a gente conecta algum dispositivo no HDMI. Ainda assim, a gente consegue utilizar o sistema do projetor, porque ele é bem rápido, bem fluido, para a gente fazer a navegação entre os aplicativos. As únicas coisas que eu percebi que talvez o projetor poderia melhorar e trazer um resultado ainda maior dentro da sua faixa de preço, é que ele poderia talvez ter um brilho que é um pouquinho mais forte, né, do que ele tem atualmente, porque isso conseguiria dar um destaque maior para as imagens, ou até mesmo nas imagens em cenas escuras, né, dando mais destaque para os personagens nessas cenas. Nas imagens coloridas também, um pouco mais de brilho, talvez a gente teria um pouco mais de destaque, cores mais vivas. E se você, por exemplo, tivesse alguma luz no ambiente, por exemplo, alguma luz entrando pela janela, um pouco de brilho a mais poderia ajudar também. E o outro ponto que me incomodou um pouco, como eu falei, foi a questão do controle remoto do próprio projetor, que eu não gostei bastante, porque a gente tem que fazer aquele comando que tem que apontar certinho para o receptor do projetor, senão ele não aceita os comandos. Então, pensando no custo do projetor, que é um projetor um pouco mais barato, pensando todos os pontos positivos que ele apresentou, eu acho que ele foi bem competente no que ele se propõe. É um projetor com boas imagens, bom som,
bons recursos, boas conexões e com um preço bem atrativo. Lembrando que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada no preço desse projetor. Também se tiver algum cupom de desconto disponível para esse projetor, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo para vocês conseguirem algum desconto a mais. Eu vou tentar conseguir para deixar na descrição. Mas de qualquer forma, mesmo sem cupom, eu acho que o preço desse projetor, pelo menos no momento que eu estou fazendo esse vídeo, tá um preço bem interessante. Aí vocês conseguem conferir no link da descrição lá no site da loja o preço atual no momento que você estiver assistindo esse vídeo. Então, de forma geral, seria isso. Se vocês têm algum comentário, alguma dúvida sobre esse projetor, se vocês têm esse projetor, coloque pra gente aqui no campo de comentários, ou se vocês querem mais algum vídeo com esse projetor, também coloque aqui no campo de comentários que a gente pode estar trazendo mais conteúdo sobre eles. Também não esqueça de deixar seu like pra gente saber que vocês gostaram desse projetor, que vocês gostaram do conteúdo de projetores aqui no canal, porque assim a gente acaba trazendo mais esse conteúdo para vocês. Muito obrigado a quem assistiu até aqui e até a próxima!